Alô, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao 41º dia do nosso projeto, da nossa grande caminhada rumo ao aperfeiçoamento cristão de nossas vidas, ao descobrimento de nossos propósitos. E esses dois capítulos que vamos agora ler, o de hoje e o de amanhã, que são os últimos dois capítulos do livro, o 41 e o 42, são espetaculares. Foram adicionados, como já disse, no dia 40, nas últimas edições do livro, e merecem realmente a atenção especial de cada um de nós. O capítulo de hoje, 41, fala da armadilha da inveja. Prepare-se para enfrentar a realidade e o confronto na sua vida. É lindo o capítulo e merece realmente uma atenção especial. Pai querido, em nome de Jesus, que todos nós possamos ser tocados por essa palavra que parece mais um sermão do pastor Rick Warren para cada um de nós. Nós te clamamos, nós reivindicamos a presença do teu Espírito sobre nossas vidas, para que fale na nossa mente, no nosso coração e nos instrua sobre a armadilha da inveja. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. A armadilha da inveja: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. E Eclesiastes 4:4 fala: fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é motivo por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Muito bem, a primeira frase desse capítulo, desse estudo sobre a inveja, fala: você não pode cumprir o propósito de Deus para a vida se a inveja a vida de outra pessoa. Repito, você não pode cumprir o propósito de Deus para a vida se inveja a vida de outra pessoa. A história do Saul e Davi, né? Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Como vimos nos dias 30 e 31 deste livro, Deus o moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras vidas. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, seu modo de agir, seu modo de falar, a maneira de viver. Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Hoje em dia, muito mais do que possuem, né? Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar, em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isto só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros, rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é, portanto, uma grande armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida. A inveja é um pecado global. Testemunhei-a em todas as faixas etárias, em todos os grupos econômicos, em todos os grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde viajei. Por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego?
Por que eu não posso ser tão atraente, tão rico, tão inteligente, tão famoso? A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em tudo que você não tem. Vou repetir essa frase. A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca você em tudo o que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para a sua vida. A inveja faz sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. Repito, você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que os outros têm, ou fazer o que eles fazem, está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não o fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que o do Criador. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A Bíblia chama nossa atenção para quão insolente é essa atitude. Lá em Romanos 9, capítulo 9, versículo 20, Paulo diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a proscreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz, conforme está em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás. Muito bem, o autor coloca aqui os 4 efeitos prejudiciais da inveja. Um grande subtítulo, os 4 efeitos prejudiciais da inveja. Efeito número 1, a inveja rejeita sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual a outro, também não há 2 seres humanos iguais. Nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Como já mencionei neste livro, você possui uma impressão digital única e sua córnea, seu tom de voz, sua pegada e a batida do seu coração são únicos. Nunca houve, nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10, somos uma obra-prima de Deus. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor de nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer: por que você não foi mais parecido com seus pais, seu vizinho ou com alguma celebridade? É mais provável que Deus diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? Uau! Por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? O segundo efeito da inveja. A inveja divide sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele, não está apto para o reino de Deus. Se você está sempre preocupado em observar que os outros estão fazendo
ou desejando ter o que eles possuem, deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. Até aqui, vimos dois efeitos. O primeiro, a inveja rejeita a sua singularidade, e o segundo, a inveja divide sua atenção. Vamos para o terceiro efeito da inveja. A inveja faz que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, está escrito: também descobri porque as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas do seu vizinho, mas isso é inútil. É como correr atrás do vento. O resultado é que estão sempre trabalhando sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem. Para que trabalham tão duro, negando-se qualquer prazer? Isso também é inútil. E como Salomão ainda diz em Eclesiastes 4:8, no mesmo capítulo, é uma vida muito infeliz. A inveja é inimiga da satisfação. Olha só, a gente nunca está satisfeito. Veja bem o que o autor fala: a inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, mais prazer e especialmente mais popularidade. Muitas pessoas trabalham até a exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 4 diz: não se esgote tentando ficar rico, seja sábio o suficiente para controlar-se. Qual o quarto efeito da inveja? Quarto efeito da inveja a inveja leva a outros pecados. Meu Deus, a inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz em Tiago 3, capítulo 3, versículo 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, ela gera competição, ela gera conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar, analisar se a possível causa não é inveja ou ambição egoísta. Tiago 3,16, que lemos, também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir? Sim. Pode levar uma pessoa a roubar? Sim. Assassinar? É claro. Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais e a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. A inveja contamina seu interior e afeta tudo ao seu redor. Os irmãos de José o venderam como escravo por pura inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque o invejavam profundamente. Isso está descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 10. Os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque o invejaram profundamente. Que pesado isso. A inveja contamina seu interior e afeta tudo ao seu redor. Então, como podemos erradicar a inveja de nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. Muito bem. Após conhecermos os efeitos, os 4 efeitos que foram: a inveja rejeita a sua singularidade, a inveja divide sua atenção, a inveja faz que você perca tempo e energia, a inveja leva a outros pecados. Agora o autor nos leva a passos para erradicar a inveja. Quais são os passos para erradicar a inveja? Primeiro passo:
Pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com os outros. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar. Lembra-se de todas as vezes que reclamou que seu irmão ou sua irmã ganhou mais sorvete que você? Nós crescemos comparando tudo. Comparamos a aparência, comparamos as notas da escola, comparamos nossas habilidades esportivas e outros talentos. Quando adultos, comparamos roupas, comparamos carros, ou então até a falta de um, casas, comparamos salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é pura tolice. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável, essa é a resposta. É tolice nos compararmos com os outros porque você é incomparável. Assim como todas as outras pessoas, Deus fez cada um de nós único. Além disso, a comparação leva a uma das duas reações negativas: orgulho ou inveja. Comparação leva a orgulho ou a inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior do que você e ficará então orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja, desanimado. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus o criou para fazer, se você está cumprindo o seu propósito. Você está aproveitando ao máximo o que recebeu de Deus? Deus não julga por talentos que não possui, Deus não o julga nem por oportunidades que não teve. Ele avalia a sua fidelidade pela forma segundo a qual viveu e pelo que fez com o que recebeu. Lembre-se, Deus não o chamou para ser o melhor do mundo em coisa alguma. Ele o chamou para ser o melhor que pode ser, de acordo com sua formação, de acordo com suas experiências, suas oportunidades e de acordo com suas habilidades. Portanto, decida-se agora mesmo que vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Esta é a chave: quebrar o hábito de se comparar com os outros. Vai demorar um pouco, mas você pode treinar a si mesmo para focar outra coisa sempre que for tentado a fazer comparações. Apenas diga a si mesmo: não vou seguir por este caminho, e comece a pensar em outra coisa. Outro passo para erradicar a inveja: primeiro, pare de se comparar. Segundo, celebre a bondade de Deus para com os outros. Celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com eles. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Em Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A segunda parte desse versículo é fácil de ser obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for seu rival. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo muito bem nessa área. Como você lida com a promoção de colegas no trabalho? Se você é solteiro, como lida com casamentos e chás de bebês de amigos? Qual é a primeira reação do seu interior ao saber que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Um dos motivos pelos quais às vezes achamos difícil alegrar-nos com os que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito, mas a graça de Deus não tem limites. Vou repetir, o autor fala: mas a graça de Deus não tem limites.
há mais do que suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Em Efésios, lemos a respeito das infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros. Vizinhos invejam vizinhos. Colegas invejam colegas. Músicos invejam músicos. Fazendeiros invejam outros fazendeiros. E pregadores invejam outros pregadores. Se você gostaria de aumentar a felicidade da qual desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com os sucessos e com as alegrias dos outros. Se você só fica feliz quando coisas boas acontecem com você, então ficará infeliz grande parte de sua vida, uma vez que ninguém vive apenas coisas boas. Mas se você aprender a desfrutar também das vitórias das outras pessoas, sempre terá algo com que se alegrar. Muito bem, estamos falando dos passos para erradicar a inveja. O primeiro passo é pare de se comparar com os outros. O segundo passo é celebre a bondade de Deus para com os outros. Vamos ao terceiro passo. Seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, vocês já têm tudo de que precisam, têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outros, em vez de desejar o trabalho, em vez de desejar o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja o que for dessas pessoas, lembre-se, Deus nos deu dons especiais que elas não têm e, além disso, não conheço o lado ruim de ser como elas. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. A inveja, vou repetir, baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão, o homem mais rico de seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, nos versículos 10 e 11, Salomão disse: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza? Exceto talvez para vê-la escorregar por entre os dedos. Ser feliz é uma decisão, continua o autor. Você é tão feliz quanto decide ser. Vou repetir, ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. A inveja pergunta, por que eles? Por que eles têm o que eu não tenho? A gratidão pergunta, por que eu? Por que consegui tudo o que tenho? Davi demonstrou esse tipo de gratidão quando orou, quem sou eu, ó soberano Senhor? Olha, 2 Samuel 7,18, quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? Anos mais tarde, seu filho escreveria, em Eclesiastes capítulo 6, versículo 9, é melhor estar satisfeito com o que se tem, do que estar sempre desejando algo mais. Deixe-me ser claro, ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas. Se vêm de Deus, beneficiam os outros e são conquistados pela fé para a glória de Deus. Você deve aproveitar ao máximo de sua vida, criar beleza e ajudar os outros, mas a inveja envenena tudo que toca e impede que Deus abençoe seu esforço. O motivo pelo qual você faz o que faz importa muito para Deus. O motivo, não o que você faz, mas o motivo pelo qual você faz o que faz, importa muito para Deus. Muito bem, passos para erradicar a inveja. Primeiro passo,
Pare de se comparar com os outros. Segundo passo, celebre a bondade de Deus para os outros. Terceiro passo, seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Quarto passo, quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Desculpa, eu vou ler de novo. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou em meu coração é quando começo a pensar: não é justo. Não é justo que eu não tenha o que eles têm. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos, na verdade, duvidando da sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Vou repetir: a inveja é a febre, que é o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus sabe o que é melhor para você. Uau! Não se chateie, quero repetir de novo. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus sabe o que é melhor para você. Você questiona o amor, você questiona a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou insensatamente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor, um Deus com letra minúscula, porque se eu fosse o Deus com letra maiúscula, seria mais justo do que és. A próxima vez que você começar a reclamar de Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte: 5 pontos. Tudo que tenho foi dado por Deus sem que eu merecesse. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é um dom de Deus. Segundo ponto para lembrar: não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê. Portanto, devo confiar nele. Terceiro ponto para lembrar: a vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu onde tudo funciona perfeitamente. Aliás, nada funciona perfeitamente aqui. Quarto ponto para lembrar: Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento, quando Ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. Quinto ponto para lembrar: não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas Ele morreu. Em Mateus 20, Jesus contou a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar em seu campo. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo salário pelo trabalho de todos os homens. Com certeza isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto, mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. E eles disseram, está lá em Mateus capítulo 20, versículo 12, o último grupo trabalhou apenas 1 hora, e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Gosto muito da resposta do proprietário. Ele disse: amigo, não lhe enganei, eu lhe paguei exatamente o que combinamos, agora pega o dinheiro e vá. O que lhe importa se pagar a eles o mesmo que lhe paguei? Não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso você precisa ficar com inveja? Mateus 20, 13, né? Amo a franqueza do proprietário. Pegue o que é seu e vá embora. Em outras palavras, pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. Até aqui. Aqui eu anotei o ano passado, quando eu li esse livro: gratidão é o antídoto contra o veneno da serpente da inveja. É o antídoto contra o veneno da inveja. Chama-se gratidão. Muito bem, capítulo 41 terminando, o penúltimo capítulo, a armadilha da inveja. Tema para a reflexão: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Versículo para memorizar:
Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E a pergunta para meditar até o último dia desse propósito, dessa caminhada, dessa jornada de leitura desse livro. Pergunta para meditar até amanhã. Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os demais? Tem alguém que você tem inveja? Hoje é dia de desviar esse pensamento. Lembrando as 4 regras para erradicar a inveja. Primeiro, pare de se comparar com os outros. Segundo, celebre a bondade de Deus para com os outros. Vibre com o que os outros têm e ganham, etc. Terceiro, seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. E quarto, quando a vida parecer injusta, apenas confie em Deus. Até amanhã. Que Deus abençoe até o último dia. Vamos orar. Pai, nesse penúltimo dia, esse capítulo sobre a inveja é profundo. Ajuda-nos a erradicar a inveja das nossas vidas, porque nós decidimos ser felizes, contentes com aquilo que temos e somos. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação dada ao pastor Rick Warren nesse livro. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Até amanhã, o último dia.